Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E não, você não está errada. Estamos sábado, aqui no Dia Internacional das Mulheres, com entrevistas, uma edição especialíssima para marcar, para começar a nossa temporada, num mês todo dedicado a elas, para falar com elas, sobre elas. Aliás, sobre nós, porque eu também sou uma mulher e nós vamos falar sobre mulheres transformadoras. E eu quero te convidar a já acompanhar, que você está vendo aí, tem um QR Code na nossa tela. Todos os nossos 4 programas e entrevistas deste mês de março vai ter o oferecimento da diretora nacional da Mary Kay no Espírito Santo, Andréia Pedroni. Se aproveita, entra nesse QR Code aí, acessa o site, todos os produtos que são maravilhosos, porque nós podemos transformar, mas a gente não precisa abrir mão da beleza, do autocuidado. E é isso, você vai ter tudo aí nesse QR Code. Mas, antes de começar e já apresentar a nossa primeira convidada especialíssima nesse 8 de março, eu quero te pedir, como sempre, para não deixar de curtir, compartilhar e, sobretudo, se inscreve no canal de ES Hoje, ative as notificações, porque a gente tem produtos sempre novos e sempre assim, buscando te surpreender e trazer a melhor qualidade. Agora sim, eu desejo muito boas-vindas à nossa primeira convidada, Crislane Zeferina. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter um exemplo e vocês vão entender por que esse bom exemplo. E eu falo com a boca cheia mesmo, tá? É uma mulher jovem, com bons exemplos e com a busca pela transformação. Tô certa? Isso mesmo. Então, 8 de março a gente tem que ter inspiração mesmo. Então, deixa eu apresentar. Crislane Zeferina nasceu no Território do Bem, na comunidade de São Benedito, e hoje reside no bairro da Penha. Graduada em Pedagogia, especialista em Gestão de Projetos e Pedagogia Social e graduanda em Direito, dedicada à sua trajetória à luta pelo fim das violências na periferia. A Crislane coordena o Grupo de Estudos Criminologia nas Periferias de Vitória e é associada ao Núcleo de Práticas Jurídicas da SESV, onde fortalece a atuação jurídica popular. Falei certo? Isso mesmo. Para além desse currículo, né, eu tenho também, eu sou presidente do Instituto Conexão Perifa, que é uma incubadora de coletivos periféricos, e nesse coletivo a gente tem um coletivo chamado Conectando Mulheres, que ele nasce a partir de uma necessidade da pandemia, da gente juntar essas mulheres e perceber que a fome delas não era só de alimento, mas também de conhecimento, porque aquelas mulheres estavam passando vários processos violentos em casa e também fora de casa, nos seus trabalhos, e não sabiam os seus direitos. Então, nasce o Conectando Mulheres, conectando 50 mulheres de territórios diferentes a fim do mesmo ideal, que é buscar os seus direitos para a transformação coletiva. Tá vendo? Ela só explicou. Agora, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero começar perguntando se o nosso projeto, né, Mulheres, agora no mês de março, fala de transformação. Quando foi que você sentiu, que você se viu uma mulher que precisava trabalhar pela transformação? Desde nova, minha mãe tem implementado no coração dela essa ação social de ajuda ao outro, né? Eu sempre coloco que a periferia, ela é o maior espaço e o espaço mais visível de ajuda comunitária, solidariedade. Porque quando o arroz da minha casa acabava, eu sabia onde pedir, que era meu vizinho. Então, isso, para mim, nasceu dentro dessa solidariedade. Minha avó, que é uma referência, minha dona Guilé, dona Maria Guilhermina, ela foi desde muito cedo da Pastoral da Criança. E eu gostava de quê? De soltar pipa na pedra. Mas, para soltar pipa, eu tinha que fazer uma tarefa. A tarefa era ajudar ela na Pastoral da Criança. Então, toda vez que eu pedia ela R$ 1 para comprar pipa, ela falava, olha, Cris, eu vou te dar esse R$ 1, mas você vai ter que ir lá na Pastoral da Criança ajudar. Até que eu fui pedir ela R$ 10, e nesses R$ 10, que eu fui muito ousada, naquela época R$ 10 era muito dinheiro, ela pediu para mim fazer as visitas nos lares. E foi quando eu subi um beco a mais do meu e notei que tinha uma criança que ela estava de manhã comendo mingau. E aí eu perguntei para ela assim, por que você está comendo mingau agora de manhã? Cadê o pão? E naquela época a gente tinha, até hoje, né, tem muitas pessoas que pegam pão num determinado local do território que, né, doa esses pães. E ela pegou e falou, tia, de manhã eu como um mingauzinho salgado ou doce, mamãe também às vezes faz doce, à tarde mamãe bota umas carninhas. E às vezes à noite a gente come quando dá. Ali eu percebi que a partir de uma escada acima da sua, a pobreza é mais gritante.
Quantos anos você tinha quando Eu você tinha viu essa realidade? 17 anos. E escuta bem, gente. Essa realidade, ela viu, acordou aos 17 anos, né? Acordou no sentido de deu start, assim, mas não é, ela também, você também era uma criança. Sim. E não era uma realidade muito diferente da sua, porque a luta para conseguir o pão de cada dia é para todo mundo. Sim. Agora, você viu uma situação ainda um pouco mais complicada, como você falou, num andar acima, num degrau acima, num beco acima. Isso aí. E aí isso ficou visível, assim. Então, foi quando eu me apaixonei pela pastoral e comecei a ajudar a minha avó, né? Até 2020, 2021, eu estava ajudando ela. Entretanto, a gente pensou na construção de um instituto, porque a gente tinha coletivos, mas não tinha um instituto com CNPJ, tá tudo certinho. E aí, a gente criou o nosso instituto e as funções foram maiores, eu não consegui ajudar tanto a minha avó. Então, hoje eu colaboro no que ela precisa, mas não ajudo diretamente igual eu era muito atuante. Até porque você ajuda em outra função. Porque, querendo ou não, você não deixou de ser membro da pastoral, só que em outra atuação. Isso aí, eu sou mais uma colaboradora, né? Quando ela pede ajuda, quando ela fala, Cris, eu vou fazer uma festa das crianças, eu conecto os nossos contatos do Instituto para ver o que a gente consegue ajudar. Então, a gente sempre está, assim, em diálogo, né? Para ver a necessidade das crianças. Porque, para além dessa pesagem, né? A pastoral, eu vejo ela como um espaço importantíssimo da saúde daquela criança. Então, é ali, naquela pesagem, que a gente vai perceber a criança desnutrida. E aí vai dialogar com o posto de saúde. Então, tem toda essa articulação que é feita e que a gente consegue acionar os nossos contatos para resolver alguns problemas. Você falou da Conexão Perifa, né? O Instituto Conexão Perifa. Esse instituto nasceu daí. Isso aí, nasceu desse fruto de mulheres negras da comunidade Território do Bem, perceber que existiam outras organizações, mas não eram com a nossa cara. Né? Então, assim, eram organizações que o seu corpo diretório tinham pessoas que eram da comunidade, mas quem comandava não era a comunidade. Então, o que nós fizemos? Opa, vamos criar, vamos nos apadrinhar essas instituições, são instituições que nos fizeram muito crescer, que eu tenho elas hoje como aliadas, mas que a gente entende o nosso lugar de protagonismo, né? Que nós queremos construir as nossas políticas públicas a partir das nossas narrativas. Então, foi criado esse Instituto Conexão Perifa, não nenhum ideal de ser uma ONG como uma qualquer, mas de ser uma incubadora desses coletivos que não têm um CNPJ para captar recurso, para fazer atendimento, para construir um ofício. Então, esse instituto ele cria núcleos, e nesses núcleos, núcleo jurídico, núcleo terapêutico, núcleo de escrita de projetos, esses núcleos atuam para favorecer esses coletivos que são incubados. Como a gente está falando de transformação, quais os resultados? O que vocês já viram de transformação, né? Esses núcleos já são semente disso, né? Uhum. Mas, semente não, fruto disso. Que outros resultados? O que vocês viram ali? Porque eu já pesquisando assim nas redes sociais, eu vi, por exemplo, painéis pintados para mudar a cara daquele bairro, que as pessoas já falam, né? Os bairros do Território do Bem são bairros que as pessoas já torcem a cara, têm medo. Não é à toa que se tem medo, não, que também não se questiona. Mas é preciso que a população cuide e de vocês terem esse olhar também de falar assim, vamos cuidar, vamos olhar, vamos transformar isso aqui para que vejam que nós somos muito mais do que os noticiários costumam mostrar. Isso. A gente só tem um território de perigo se a gente não potencializa os agentes que tem lá dentro. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um território que é dito, né, nessas mídias que é um território de perigo, o que eu estou fazendo para ele deixar de ser um território de perigo? Quais são as políticas públicas que estão ali? Né? E quais são os diálogos com as organizações que constroem a partir de um olhar baseado nos direitos humanos, baseado na pauta racial, mas também baseado na política de gênero, né? Então, o que nós estamos fazendo para que a gente consiga fazer com que aquela mulher que não entendia a importância da Lei Maria da Penha saiba da Lei Maria da Penha? Né? Saiba essa importância da Lei Maria da Penha. E não critique a Lei Maria da Penha, mas sim procure ampliar, procure realmente efetivar a Lei Maria da Penha. Então, assim, essas grandes transformações que a gente tem dentro do território, a partir do grafite, da arte, da cultura, eu sou, assim, uma pedagoga apaixonada pela cultura como forma de transformação.
entender a narrativa do outro a partir daquele olhar. E é por isso que em 2021, no projeto Se Conecta Juventude, a gente fez um mapeamento com mais de 400 pessoas da comunidade perguntando o que você quer para o seu território. Porque é isso, construir uma política pública para aquele território, a gente precisa de um diagnóstico. Né? E o diagnóstico quem dá é quem está lá. Quem está lá. E agora, por exemplo, a gente fez uma revista chamada Fala Morador. Essa revista pontuou quantos empreendedores tem, quantas casas de tábuas nós temos na comunidade, o que a comunidade quer, como a comunidade se sente quando a polícia chega na comunidade. Então, tem várias informações recolhidas por mais de 700 pessoas. E aí, o que vocês fazem com esse recolhimento? Que aí dá para listar o que é prioridade, né? Por exemplo, quem está numa casa de tábua, hoje não dá. Então, talvez essa seja a prioridade. Pessoas que estão ainda no mingauzinho de manhã e de tarde, não dá. Não dá. Então, como é que vocês mensuram, né, listam o que é prioridade, onde a gente vai agir primeiro? Então, primeira coisa que a gente percebe é quais são os equipamentos públicos que tem ali que dá para conectar. Por quê? Porque a gente é mais esse mediador que vai conectar o poder público com aquela família. Porque senão a gente acaba pegando uma demanda que a gente não dá conta, né? E uma responsabilidade que não é de vocês. Isso aí. Nosso papel é o quê? É ajudar o poder público a construir uma política efetiva. Então, a gente viu lá uma moradora que ela está precisando de alimentação. Gente, você está cadastrada no CRAS? Como que tá? Ah, não sei. Então, se essa pessoa tem essas dificuldades, que a gente percebe que é uma dificuldade na alfabetização, de entendimento, na narrativa, porque não dá para você pegar uma pessoa do CRAS, uma pessoa que mora no bairro Nobre, fala uma linguagem que não acessa aquele morador e colocar ele lá para explicar a importância do Bolsa Família. Ela não vai entender. Agora, se você tem um coletivo que a pessoa te conhece, e essa pessoa que te conhece vai bater lá na sua porta e vai falar, me explica isso daqui. Eu vejo muito isso na área do direito hoje, né? Os advogados trazem uma narrativa e as pessoas não entendem e me procuram para me falar o dito popular. Você traduziu o juridiquês. Traduziu o juridiquês, né? Então, assim, a gente faz essas conexões. Então, tem uma demanda, quem é a competência dessa demanda? Por exemplo, a gente recebe muitas denúncias, então vai para a Defensoria Pública, Corregedoria, a gente faz o ofício com o nome das pessoas, todos os relatos, encaminha. Violência contra a mulher, conecta a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Coordenação Municipal de Mulheres. Então, a gente vai fazendo essas conexões. Por exemplo, a gente viu um alto índice de pessoas, e maior ainda, de mulheres que não tinham identidade. Nossa. Então, a gente fez o quê? O Dia delas no Território do Bem. No dia 8 de março vai ter tirar a identidade. E aí veio a Polícia Civil, veio todo um aparato, assim, sabe, de cuidado para aquela mulher, de massagem para aquela mulher naquele território e tirar a identidade. Foram mais de 90 identidades tiradas. Então, isso é um dado para a gente importantíssimo para a periferia. Então, por que eu vou ter um mecanismo de tirar a identidade longe da favela se é a favela que não está tendo? Eu preciso ter perto. Então, eu vou fazer várias ações sociais para que tenha esse direito contemplado, um direito de existir, né? Deixa eu voltar um pouquinho na nossa conversa. Você falou que o Instituto Conexão Perifa fez, durante a pandemia, aquela ação para olhar as mulheres, para ver o que elas estavam passando e sofrendo, né? Porque foi um período de sofrimento geral para todo mundo na relação da saúde, mas o estar dentro de casa, em muitos momentos, foi risco para a vida de muitas pessoas. E eu queria saber como é que foi essa experiência, porque eu lembro muito da doação de cestas básicas, de absorventes, mas esse olhar de... o fica em casa, para muita gente, era um pânico, não era só porque eu não vou trabalhar, porque eu vou estar com quem me causa o pior sentimento, o pior sofrimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente criou uma campanha chamada Favela contra o Coronavírus, né? O governador, ele decretou isolamento e num dia, depois de 2 dias, a gente já criou essa campanha, porque a gente entendia que os nossos iam precisar. Então, por exemplo, a nossa organização, com diversas outras organizações, que isso foi feito em coletivo, foi o primeiro do Estado do Espírito Santo a criar essa campanha Favela contra o Coronavírus. E a gente entregou mais de 6.000 cestas básicas, a gente entregou muito produtos higiênicos. Só que chegava uma época que aquele grupo pequeno, ele não tinha perna, né? Com certeza. Então, quando a gente começou as visitas nos lares, né, levar cesta básica nas costas, porque a gente subiu muita comunidade levando cesta básica nas costas, a gente começou a perceber isso. Aquela mulher, ela está marcada por quê? O que está acontecendo ali? E a gente sabe que existe uma grande trava dentro das comunidades periféricas quando a gente vai falar em chamar a polícia.
Porque a gente tem as marcas da polícia no nosso corpo de outras formas, né? De violações. Então, às vezes, aquela mulher ela não quer fazer a denúncia, ela não é nem que ela não quer, ela tem esse bloqueio. Será que vai dar certo? E aí eu posso me colocar nesse lugar, porque eu fui uma mulher que sofreu violência doméstica, né? Então, assim, será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa? Vão acreditar em mim? Vão acreditar em mim? Vão falar que se você não tivesse feito isso, você não mereceria. Como Sim. se vítima não fosse vítima. Isso aí. Mas por que você voltou com ele de novo? Né? Então, assim, a história, né, toda essa bagagem da violência que ela está passando, desses abusos que ela está passando, e permanecer neles, para elas, é uma naturalização. Né? Então, os nossos corpos eles são naturalizados a viver dentro da violência, dentro da periferia. Porque a construção das periferias foi uma construção de você dar um grito para a sociedade porque não tinha onde deixar as populações pretas que foram marginalizadas. Entretanto, a gente construiu os nossos a partir do que a gente tinha. Né? Então, por isso que a gente tem hoje saneamento básico, precário, porque depois que chegou o Estado não olhou aquilo dali como, opa, a gente precisa mexer. Mas não, vamos deixar assim que tá bom, né? E não ampliar. É escolher realmente aonde vai ter a vitrine melhor para eles, Isso né? aí, isso aí. Então, por exemplo, uma questão que eu tenho nos territórios todo território periférico tem um bueiro vazando. E aí, quando você vai dialogar com o poder público, o porquê que aquele bueiro vaza, por que o problema estrutural não é resolvido? É sempre o paliativo. Depende se o gestor quer ou não quer resolver o problema. Não, mas, Cris, para a gente resolver o problema desse bueiro aqui, dessa rua aqui, a gente tem que pocar a rua todinha. Porque a comunidade foi construída para 2.000 pessoas, hoje tem 5.000. E o problema é nosso. Então, isso significa que nós não podemos, né, fazer filhos, nós não podemos deixar os nossos herdeiros, né? Então, tudo bem. E crescer. E crescer. Porque né? se eu hoje recebo um pouquinho melhor, claro que eu vou querer cuidar da minha casa. Eu vou querer expandir um pouquinho, não é? Isso aí. E aí eu me pego pensando assim, essa sociedade que está posta não foi construída para a gente. E nem dialogada com a gente. E aí que está o problema. Quando a gente quer fazer uma política pública sem dialogar com o território e quando, infelizmente, a política partidária toma conta da política social humanitária. A gente começou falando, antes de começar a gravar, que a Cris já concorreu a cargos públicos. O nosso objetivo não é tratar de política aqui, é muito pelo contrário, é do trabalho que ela faz independente de partido, porque ela se filiou depois de já ser a Crislane Zeferina do Território do Bem. Isso aí. Tá? Então, não é isso. Mas eu acho que não dá para a gente encerrar, né, caminhar para o final, sem tratar desse assunto, o fato de que uma decepção que ela pontuou aqui, né? E eu acho que esse é o gancho, que esse é o momento que a gente poderia falar. Independente do partido que ela estava afiliada, quem a conhece já vai saber, já vai identificar, não vou pontuar aqui, o quanto que os partidos não estão dando espaço e nem querem que as mulheres cheguem aos locais que a gente merece, que a gente pode, e que a gente já tem alguns representantes que já mostraram que pelo voto elas conseguem. Mas, infelizmente, os partidos não são os incentivadores que deveriam, né? A gente tem uma política, dentro dos partidos a gente tem uma política estadual e nacional. Se as duas não dialogam para fortalecer a mulher, para que ela ganhe, nada vai acontecer. Então, assim, os homens já estão sentados na cadeira, tirar eles é o maior desafio. Então, eles preferem sempre falar da mulher do que dar oportunidade para as mulheres. Então, toda vez que eu vejo um homem falando sobre a política de mulher, eu pergunto, quantos assessores mulheres você tem? Toda vez que eu vejo um homem falando de favela, eu pergunto, quantas da sua assessoria são mulheres pretas faveladas? Quantas vezes você pisou na favela? Quantas vezes você pisou na favela? Tem pessoas que ganharam a eleição sem entrar dentro de uma comunidade e vão continuar dentro desses espaços de poder sem entender esse olhar da comunidade. Muitas vezes porque não querem, outras vezes porque o campo político não é aquele. E aí, ele pode distorcer a narrativa e perder o voto. Porque a gente constrói, é isso que eu sempre bato, a construção da política pública se dá a partir de dados. A gente tem dados dizendo que aquele território é um território vulnerável, vulnerabilizado, nem vulnerável, ele foi colocado naquela situação,
mas a gente não constrói a política pública para ali. E aí que está o erro. A gente quer debater política macro, sendo que está faltando o mínimo para dentro do nosso território. Hoje mesmo, uma mulher me ligou de manhã dizendo: Cris, eu já estou cansada de marcar alguns vereadores e deputados, porque a minha avó e a minha filha, quando vai atravessar aqui no Itararé, os carros estão passando e eles colocaram asfalto, mas não pintaram, né, as faixas. E a gente já pediu. E aí eu falei: olha, eu vou te mandar um número de uma pessoa para dialogar com o prefeito para que consiga isso. Então, assim, e cadê os vereadores fazendo a fiscalização? Né? Então, a gente tem essa grande dificuldade. E o apoio, assim, não é um apoio teórico, sabe? Eu vejo muito isso. Não, você é uma mulher guerreira, forte, você vai conseguir. Mas o apoio na prática. Porque muita gente deixa de te ajudar porque não tem dinheiro. Né? Então, assim, infelizmente, as mulheres só vão conseguir ocupar esse espaço de poderes quando os homens entender que não dá mais para a gente tratar a pauta da mulher dentro do patriarcado. A gente vai ter que construir uma nova narrativa a partir do matriarcado, entendendo que as mulheres, elas têm muitas tarefas, mas a melhor tarefa que ela tem é de ser uma gestora. E eu tenho certeza que ela seria uma excelente gestora desse Brasil. É isso. Eu acho que nem tem o que falar, né? Para o nosso primeiro esse entrevista especial do Dia das Mulheres. Não falei para vocês que era uma excelente convidada? Cris, eu te agradeço muito e eu acho que essa mensagem final, claro que você pode acrescentar o que você quiser, mas eu acho que essa mensagem final, a transformação é a partir, primeiro, da sua vontade. A Cris, ela é fruto de um exemplo da avó, Dona Guilhermina, Maria Guilhermina, que se dedicou e se dedica à pastoral. Da pastoral, ela vivenciou, ela viu que a pastoral dava resultados, mas que precisava de braços. E que ela poderia mais, aos 17 anos. Hoje você está com quanto, Cris? 32. É muito pouco. É assim, bastante tempo, mas assim, foi muito rápido e acordou para que o Instituto Conexão Perifa pudesse dar base, apoio a vários trabalhos sociais. E isso não é só nas periferias, não é só nas favelas, não é só nos morros, as comunidades do asfalto, né? As comunidades do asfalto precisam também de braços. Então, se você pode ser esse braço de transformação, não deixa passar o tempo. É com 17, é com 32, é com 50, é com 60. Dona Guilhermina está com que idade? 75. Com 75 é a hora que você quiser, porque nós, mulheres, somos potências e nós podemos muito mais, certo? Isso mesmo. Deixa aqui suas redes sociais, quem quiser ajudar o Instituto Conexão Perifa, fica à vontade para falar. Tá, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade para a gente bater esse papo, importantíssimo, tudo que foi dito aqui. Dizer que as mulheres que não ocupam as periferias estão hoje no asfalto também precisam de ajuda. Muitas vezes a gente está dentro do nosso apartamento e tem uma vizinha do lado sendo espancada. E a gente está lá lendo um livro sobre o empoderamento da mulher. Né? Mas a gente esquece de meter essa colher na vida da vizinha para que ela não seja assassinada. A teoria para quê, né? Se não for colocada em prática. Isso aí. Não dá para ler Karl Marx se o nosso vizinho ele não sabe ler, por exemplo, uma certidão, que eu não estou ajudando esse vizinho, sabe? Então, a gente tem que ser humanos, solidário, a gente tem que ser empático e a gente precisa se fortalecer nessa grande rede. E eu acredito que a rede fortalecida vai ser uma rede de mulheres, porque as mulheres elas já têm se mostrado que elas são grandes potencializadores e que vão fazer muito mais pelo Brasil. Deixar esse agradecimento a essa equipe fantástica que está aqui, que a gente nunca faz nada sozinha, nunca né? Faz. Deixar minha rede social, que é @zeferinacris. Lá a gente tem muita conversa, muito bate-papo bacana também através dessa rede social, e o do nosso instituto, que é @Conexão Perifa. Então, se você quiser ser um colaborador, fazer parte de alguma coisa, a gente tem uma ficha de cadastro, só você entrar na nossa bio e tá lá o link. E lá também a gente consegue descobrir, tem como descobrir como investir em vocês, ajudar financeiramente, porque vocês precisam. Sim, tem sim. Então, lá, quando você entra, você já vê lá um card de como poder nos ajudar. Né? Por enquanto, a gente não tem ajuda governamental, né? A gente procura sempre captar recursos através de editais, mas a gente vai seguindo, que a gente acredita. É isso aí, o projeto de vocês, a transformação tem que ser na fé também, né? Isso Tem aí. que acreditar. Tem que acreditar. Para você que ficou conosco, é isso. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal de S Hoje, deixe seus comentários aqui nos nossos vídeos, né? E também as suas críticas, as suas sugestões. Se inscreve no canal, esteja com a gente
Todas as terças-feiras tem entrevista. Hoje, diferente, né? Especialmente pelo Dia Internacional das Mulheres, a gente teve esse episódio, mas a gente se encontra todas as terças-feiras, eu te espero. Crislane Zeferina, muito obrigada, muito obrigada. Eu sabia que essa nossa conversa seria excelente. E obrigada a você também que ficou com a gente até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal de ES Hoje. Também curtir as redes sociais da Cris, do Instituto Conexão Perifa e de todos os projetos e se engajar da maneira que você puder. O importante é fazer a sua parte e nós, mulheres, fazemos com maestria. A gente se encontra no próximo Entrevistas.